E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal M Russo Art e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos pintores que é um dos meus pintores favoritos de todos os tempos, o Ilya Efemovich Repin. Bom, o Repin, nascido em 1844 na cidade de Chuguyev durante o Império Russo, onde hoje é a região aí da Ucrânia, falecido em 1930. O Repin ele é possivelmente um dos maiores pintores russos de todos os tempos. Ele é um gigante, assim como o Tolstói é para a literatura russa, o Repin ele é para a pintura. Inclusive o Repin pintou retratos do próprio Tolstói. Ele entrou para a Academia Preparatória do Kramskoy, que é um outro pintor realista russo, antes de entrar para a Academia de Arte de São Petersburgo. O Repin também ganhou medalha de ouro da Academia Imperial de Artes em 1871, da Legião da Honra em 1901. O Pavel Tretyakov, que foi patrono do Repin, também foi patrono de vários outros pintores realistas russos, mais ou menos no mesmo período. E a Galeria Tretyakov em Moscou, ela tem uma boa parte das telas do Repin são divididas em 2 ou 3 museus aí na Rússia. E a Galeria Tretyakov também tem telas do Shishkin e do Kranskoy, que foi também um dos maiores pintores aí do realismo russo. E por que eu gosto para mim o Repin, ele é um dos maiores pintores de todos os tempos? Bom, primeiro, que eu acho que que na minha opinião, o movimento realista, principalmente o movimento realista desse período aí que vai aí mais ou menos de 1850 até vai 1930 por aí, ele é um movimento que tecnicamente ele é muito rico e eu tenho um viés aí de apreciar as coisas que tem aí um virtuosismo técnico um pouco maior. E na minha opinião, o que separa o Repin dos outros pintores, é mais ou menos aí desse período, é que ele consegue fazer muito bem tanto obras com um volume maior de detalhe, quanto esboços assim mais rústicos, né? E as obras que eu vou mostrar aqui para vocês vai mostrar bem isso. Então você vê aqui essa pintura aqui dessa senhora, você vê as marcas de pincelada, né? Outra coisa que é interessante no caso do Repin, você vê como ele não tem problema nenhum em usar o preto, né? Assim como o Sargent, assim como o Zorn, né? Então você vê que ele tem umas pinceladas assim que lembram um pouco assim a rusticidade do impressionismo, mas ao mesmo tempo ele não tem problema nenhum em usar as cores mais escuras, né? E pintar uma paleta parecida com os barrocos, né? O Caravaggio, uma separação bem clara aqui, né? De luz e sombra. Você vê como a pincelada, né? Como o cara ele manja muito de pincelada para descrever a forma, né? E como que ele domina abstrações também, né? Em outras regiões aqui só com a pincelada. Olha esse detalhe aqui acho que provavelmente é um broche, né? Só sugerindo aqui com a pincelada. Essa aqui também, ó, você vê que essa tela que parece que nem foi feita pelo mesmo pintor, né? Olha como as pinceladas, que elas são bem rústicas, né? Todo o cenário aqui, isso aqui é quase como se fosse um expressionismo, né? As pinceladas mais longas, mais bem rústicas, né? Com bastante impasto, né? Bastante volume aqui na tinta. E agora essa pintura aqui, ó, ela nem parece que foi feita pelo mesmo pintor, né? Você vê como é que ele navega bem entre esses três estilos, assim, essas três formas que eu mostrei aqui, né? Esse céu aqui bem definido, a expressão no rosto, né? Você vê como é bastante expressivo aqui, né? Ele conta bem a história. Como que, apesar das pinceladas mais rústicas, né? Como ele define muito bem a forma aqui do braço, né? Na musculatura. O chão aqui ele é bem abstraído aqui com pincelada, mas ele dá a entender que, né, ele consegue traduzir aqui a perspectiva atmosférica aqui no fundo. Ó, você vê como o valor tonal aqui é um, aqui é outro, e o céu aqui ele é mais claro, né? Esse aqui é um esboço dele, provavelmente uma pintura inacabada aqui. Vê como que as pinceladas aqui, ele não se perde, né? Vê como ele não se perde aqui na descrição da forma da roupa, né? A textura do próprio tecido, né? Você vê que as formas das dobraduras, aqui ele não se perde, né? Isso aqui é bem difícil de fazer, porque você tem um valor um tanto limitado aqui de valor tonal dentro do vermelho para você conseguir reproduzir tudo isso, né? Ao mesmo tempo você tem que reproduzir as partes mais claras, as dobraduras do tecido e essas pintas, essas manchas que tem aqui, né?
Você vê como que o cara ele é bom mesmo, né? Você vê que ele não... A parte do rosto aqui também, ó, você vê como ele faz a variação de temperatura, né? O pescoço ele tá mais azulado, mais amarelado aqui, o rosto mais avermelhado. Ele não pega simplesmente a tinta e vai pintando direto do tubo, né? Você vê que ele pensa nas misturas que ele faz aqui, né? Pra ficar um todo interessante aqui, né? E ao mesmo tempo você vê que tem umas partes aqui da pintura, você vê claramente isso nessa pintura anterior, que, por exemplo, no chão, você vê que ele faz uma variação aqui de valor tonal, um pouco de temperatura aqui para mostrar a variação desse chão aqui. Mas aqui, ó, você vê como que ele escolhe as áreas em que ele vai passar mais tempo e vai dar mais definição. Aqui, por exemplo, isso aqui você vê que ele gastou bastante tempo, você não tem como fazer isso aqui rápido, né? Você tem que ir com um pincelzinho aqui, fazer esse contorno, tudo bonitinho, não tem como, né? Então você vê, em áreas ele escolhe aqui para fazer uma parte mais detalhada, e aqui ele vai e faz o pincel mais rústico mesmo, porque ele não tem necessidade de ficar pintando cada grãozinho aqui de pedra que tem aqui no caminho. E agora aqui é uma pintura que poderia se até dizer que é uma pintura bem impressionista, né? Uma pintura bem assim, com pouca definição aqui no geral. Sei que as pinceladas são bem assim à vontade aqui, né? Bem soltas. Aqui as próprias roupas, né, das pessoas, você vê que ele não ficou gastando muito tempo aqui refinando, fazendo, né, as coisas com igual ele, por exemplo, ele gastou aqui nessa bota. E você vê novamente, não parece que foi o mesmo pintor, né? O cara, você vê como ele transita muito bem entre esses estilos, né? E se você pensar que uma boa parte, né, a maioria dos pintores da história, eles eram muito bons em um estilo, né? Por exemplo, você vê um Caravaggio mesmo, um Rembrandt, ele pintava daquele jeito, né? Com aquele estilo, né? O Van Gogh, mesma coisa. Se você não vai ver um Van Gogh esperando ver uma tela dessa aqui, por exemplo, né? Ou uma tela igual um academicista, um academista, né? Um pintor acadêmico, um renascentista. Agora já o Repin, você vê como que você olha uma tela dele, ele não parece que foi o mesmo pintor, né? Ele consegue transitar muito bem tecnicamente, então quer dizer, já é difícil você dominar um estilo desse aqui, você imagina dominar 3, 4, né? Você vê que as telas muitas vezes você vê, não parece que é a mesma pessoa, né? Esse pintor aqui não parece que foi esse aqui, né? E esse aqui também não parece que foi esse. E não parece que foi esse, né? Você vê que parece que dependendo do, do, do que pede para ele pintar, né? Ou do próprio estilo, do gosto do que ele vai pintar, ele pinta coisas totalmente diferentes, né? Então você vê que, apesar da pouca definição, né? Da rusticidade das pinceladas, ele ainda define muito bem a cena, né? Você vê que tem um monte de gente aqui, você vê que tem as pessoas elas não estão muito bem definidas, mas elas estão definidas o suficiente para você perceber que essa aqui é uma moça, uma menina com trança, um senhor aqui com essa roupa clara, chapéu, até um pouco de expressão facial, né? Que você consegue enxergar o rosto, né? Aqui você vê que tem um rosto até bem definido, né? Mas aqui para cá são só borrões de tinta, né? Que sugerem uma multidão, né? Aqui ele define pouca coisa, né? Os que estão mais perto né, da visão dele estão mais bem definidas, né? Você vê o cara olhando para trás, né? Você vê que ele entende também a importância de você não deixar todo mundo virado para cá, né? Senão vira tudo um borrão, né? Você perde a referência, né? Do que são as pessoas e tudo, né? Mas ao mesmo tempo você vê tem a bandeira, ele tem esse local aqui, você vê essa aglomeração aqui de árvores aqui no fundo, né? Você vê que ele já situa bem. Olha que interessante aqui, ele deu uma passada de azul e deu umas pinceladinhas aqui dessa cor bem escura aqui, que talvez um preto, talvez uma mistura de preto com algum azul aqui. E ele fez só umas marquinhas aqui, né? Mas dentro do contexto que ela é suficiente para você entender, né? Que isso aqui é um casaco, né? Uma blusa que a pessoa tá. Esse aqui é um outro retrato. Que retrato magistral, né? Vê como o cabelo, né? Ele vai sumindo aqui no fundo para dar essa translucência aqui dos fios contra o cenário de fundo, né? Olha esse casaco, olha as pinceladinhas aqui no casaco para sugerir uma textura, como que ele domina as formas, porque a luz está vindo de cá, ó, tá tudo muito bem definidinho aqui, ó. Você vê que isso aí é trabalho de um mestre, né? Você vê que essa pintura aqui parece que o cara não entende tanto quanto esse aqui, né? Assim, tecnicamente falando, né? De controle de forma, de tudo mais, mas é o mesmo pintor, gente, é o mesmo pintor.
O cara, ele pinta, ele manja muito dessa parte da diferença, do que você precisa fazer para pintar em estilos diferentes, né? De dominar, de fazer uma coisa rústica assim, fazer uma coisa um pouco mais controlada, né? Mas um estilo mais apertado, igual esse daqui, e fazer um retrato desse tipo. Olha como ele entende a luz entrando aqui, ó, na parte do olho, essa parte mais avermelhada, ó, embaixo do nariz, essa luz batendo aqui, ó, bem na quina, essa barba, ó, e como ele gasta muito tempo aqui fazendo esse olho aqui, com os detalhezinhos aqui, para capturar essa expressão, nessa triangulação aqui do rosto, enquanto que a barba dele, o bigode, ó, ele é magistralmente feito de forma caótica, né? Parece que ele pintou rápido, assim, sem muito interesse. Mas talvez ele tenha gasto um tanto bom de tempo aqui para escolher bem essa paleta de cor, esse volume aqui da barba, né? Mas você não vê ele pintando fiozinho por fiozinho, né? Ele vai pegando esses conjuntos de fios aqui, né? Aqui também, ó, mesma coisa. Esse aqui já é um autorretrato, provavelmente encomendado, né, por esse senhor. Você vê como que, novamente, né, não parece que é o mesmo pintor, né, que pintou as telas anteriores. Aqui você vê que ele também gasta um tempo bom aqui para trabalhar na semelhança da pessoa, né, na triangulação do rosto. Depois a barba, nesse caso aqui ele tomou um pouco mais de cuidado, né, ele fez um pouco mais definido. Então você vê que essa região do rosto aqui é uma região em que ele gastou muito mais tempo do que essa região aqui do fundo, né, até porque ele não queria chamar atenção, né, ele queria, o foco da pintura é o rosto, né, uma composição até triangular aqui, né, se você for ver. Esses aqui são estudos do Repin. Você vê que ele estudando aqui essa figura aqui humana. Isso que era bastante comum aqui na época, usar o mesmo pedaço de tela que usa suporte para fazer vários estudos menores, né? Quase como se fosse um sketchbook. E olha só que interessante, né? Você vê que esse desenho aqui ele não chegou a pintar, mas olha só o tanto que ele precisava fazer de desenho para começar a pintar, né? Você pensar que hoje em dia tem gente, se você pensar que hoje em dia as pessoas precisam quadricular um desenho, precisa estar tudo certinho antes de começar a pintar, e o Repin só fazia esse esboço aqui, ó, uma calotinha aqui na orelha, mais ou menos a proporção da cabeça, um risquinho no olho, ó, risquinho no olho, risquinho na boca, mais ou menos aqui essa parte aqui do maxilar, pronto, é isso aí, é só isso aqui que ele precisa, né? Se pensar que na primeira passada de tinta isso aqui já vai sumir também, e ele vai ter que pintar praticamente o que ele está observando, né, de referência, é fabuloso. Essa aqui é uma outra pintura dele também. Você vê como as pinceladas aqui são bem rústicas, né? São bem alguma coisa aqui da expressão. Você vê que é uma pintura bem gráfica, né? Os shapes aqui são muito bem definidos, né? É uma pintura que praticamente sobrevive pelo shape, né? Pela silhueta das formas de cor aqui. Você vê como aqui não tem definição quase nenhuma, né? Até para dar um ar atmosférico aqui no fundo. Aqui também essa figura que parece que é uma figura meio gasosa, né? Não sei se é um demônio aqui, o que é. Como ele escolhe muito bem as cores quentes aqui, né? Porque no geral essa aqui é uma pintura praticamente monocromática, né? Mas ele escolhe muito bem aonde vai colocar as pinceladas mais quentes, né? Que acabam se tornando aqui o ponto de foco da pintura. Esse aqui é um retrato famoso dele. Olha como essa parte aqui da roupa, ó, praticamente são umas pinceladas bem mais soltas, né? Enquanto que aqui, nessa região da triangulação do rosto, então você vê, o Repin, ele é um cara que ele pinta o que interessa, né? Ele escolhe o quanto de tempo de detalhe que ele vai dar nas pinturas, nos tempos que ele quer dar o foco, né? Você vê que a barba aqui é mais densa aqui nessa região do queixo, ó, que ajuda a separar, né? Se ele tivesse usado esse mesmo tom para tudo, talvez não tinha dado tanta definição aqui nessa parte do queixo, né? Essa aqui é uma das pinturas mais conhecidas do Repin, e é também uma das minhas favoritas. O Assassinato do Filho, pelo Ivan o Terrível. Essa pintura que ela vale a pena um vídeo só para ela, porque tanto em termos de composição, de cor, tudo, ela é uma pintura muito interessante de estudar, e ela também tem uma história bem interessante por trás. Você repara como que o Repin, essa pintura podia facilmente ser uma pintura barroca, né? Você vê pela a qualidade da definição da forma que ele dá aqui em tudo, né? Separação, você vê que luz e sombra, né? Um chiaro escuro praticamente aqui, né? E a dramaticidade da cena também, né? Isso aqui já é um detalhe. E você vê nessa versão aqui mais ampliada aqui, como que, apesar das pinceladas bem rústicas, né? Como é tudo muito bem definido, né? Vê que os ossos da mão, o sangue escorrendo, né?
o olhar desesperado do pai, do filho, e magistral, né? Pintura de mestre mesmo. Esse aqui também, pintura do Repin dos cossacos, né? Mais ou menos daquela região ele nasceu. E novamente, né? Não parece que é o mesmo pintor, né? Olha a qualidade dos detalhes da roupa. Imagina o cara, para retratar essa cena aqui, essa qualidade de iluminação, né? Sem câmera fotográfica, né? Hoje em dia as pessoas elas têm dificuldade de pintar tirando uma foto de um negócio desse aqui. Você imagina na época onde você só tinha foto preto e branco e você tinha que estudar as pessoas posando para você e você aos poucos ia montando os esboços com a composição que você quer e virar um negócio desse aqui é de tirar o chapéu mesmo, né? Para mim é realmente um dos maiores pintores que já existiu é esse russo aqui, o Ilya Repin. E você vê, a composição é perfeita, né? Olha só como o olho passeia pela pintura inteira. E você fica maravilhado pela quantidade de detalhe, né? O cara escrevendo aqui, o tanto de acessórios que as pessoas carregam aqui nas roupas, né? A arma, todos esses penduricalhos aqui, ó. Espada, as expressões faciais, né? Iluminação difusa aqui pela cena inteira, né? Tem até o cachorro aqui embaixo, né? Os barril, a mesa. É uma pintura maravilhosa daqui. Esse aqui também é a mesma coisa, né? Você vê essa procissão, né? Uma procissão provavelmente cristã ortodoxa, né? As pessoas carregando aí os estandartes. Olha só, a mesma coisa, né? Imagina, pintando uma foto disso aqui já é difícil, você imagina sem foto, né? Imagina isso aqui na época que foi pintado, né? O cara fazendo vários estudos para fazer a composição disso daqui. Provavelmente teve acesso por algum tempo, né? Pelo menos para esse tipo de... Muita gente posando para ele, né? Essas pessoas aqui em cavalo, né? Para manter a ordem aqui do negócio. Esse efeito atmosférico, né? Você vê aqui com o valor tonal ele vai sumindo aqui em relação ao céu. Também outra pintura, né? Você vê como ele domina aqui a questão do valor tonal da temperatura de cor, né? Se eu colocar isso aqui no Photoshop, você vê que se eu transformar isso aqui em tons de cinza, você vê que o rosto praticamente some aqui, né? Você só vê a silhueta aqui do cabelo, o céu aqui contornando, mas você vê que o controle de valor tonal dele é tão fino que ainda assim, olhando de longe, em preto e branco, você consegue ver que aqui são dois olhos, nariz, boca. Quando você volta aqui é o normal também, ó. Ele consegue controlar todos esses tons quentes aqui com tons frios e sem perder a dimensão do rosto, né? Sem perder o volume. É fantástico, fantástico. Essa aqui é mais uma pintura dele. Provavelmente é um anjo e um demônio aqui conversando. Não sei, que as pinceladas bem rústicas, mas ao mesmo tempo, você olhando de longe, praticamente uma pintura impressionista, né? Mas você, de longe que você consegue enxergar melhor, né? A definição. Você vê que como que ele consegue lidar muito bem, né, com as pinceladas abstratas sem perder o fio da meada aqui, né? Uma outra pintura também, que não parece que é o mesmo pintor, né? Você vê que ele... Imagina você captar toda essa dinâmica aqui da água, né? Sem uma câmera fotográfica, né? Pô, só na observação, né? Essa nuance de cores aqui, né? Mesmo que alguém fale para mim que ele usou uma foto disso aqui, a câmera da época não captava essa translucência aqui, né? Essa opacidade aqui da água, essa luminosidade aqui, ó, das ondas batendo. É realmente incrível. Essa aqui é outra pintura do Repin. Você vê aqui a definição, né? Como que ele consegue passar essa atmosfera aqui debaixo da água, né? Pinceladas bem controladas, bem com a tonalidade certa aqui, né? Esse tom aí esverdeado. Então é isso aí, já estamos aí bastante tempo aí falando sobre o Ilya Repin, mostrando as obras dele. Eu vou deixar no link na descrição aqui um vídeo aqui no YouTube que tem mais ou menos umas 400 obras deles para vocês verem, porque realmente vale a pena quem tiver interesse em ver mais obras desse pintor. Se gostou desse vídeo aí, dá uma curtida no vídeo,
para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se não for inscrito, clica no botão de se inscrever. Obrigado aí por ter ficado até o final e até a próxima.